Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus estão registrados muitos ensinamentos preciosos proferidos pelo Senhor Jesus. E no final do capítulo 7, nós temos o desfecho dado por ele, que afirmou nos versos 24 até o 29 o seguinte: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Meus irmãos e amigos, os ensinamentos do Senhor Jesus nos instigam a andar na contramão de tudo o que se acredita e se pratica em termos de valores na sociedade atual. Eles são, na verdade, um sistema de valores que se impõe como uma contracultura ao sistema reinante deste mundo, chamando-nos para uma vida plena, vivida sob o governo divino. Ao introduzir os seus ensinos, na maioria das vezes com as palavras "eu, porém, vos digo", Jesus quis deixar muito claro que as verdades que proclamou não são relativas, pois, por ser ele o próprio Deus, são verdades absolutas. Se queremos agradar a Deus como cristãos genuínos, devemos atentar conscientemente para tais ensinamentos, vivendo como afirmou o apóstolo Paulo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Em todos os seus ensinamentos, Jesus propôs-se a mostrar quais são os fundamentos verdadeiros que podem nos tornar pessoas prudentes. Por isso, afirmou no verso 24, que todo aquele que escuta essas suas palavras é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E podemos afirmar que esta é mais uma das bem-aventuranças, pois bem-aventurados, muito felizes, são aqueles que constroem suas vidas e relacionamentos firmados nos alicerces sólidos propostos pelo Senhor Jesus. O desafio que Jesus nos propõe é que sejamos prudentes. A prudência deve ser uma característica do homem e da mulher cristã. O cristão prudente é todo aquele que verdadeiramente se identifica com Cristo e não com um determinado sistema religioso. O cristão prudente confia no Senhor e não mede esforços para colocar em prática os seus ensinos. O cristão prudente é todo aquele que é grato em toda e qualquer situação que a vida lhe impõe. A diferença entre a vida de um cristão prudente e a de um religioso insensato está no alicerce sobre o qual cada um deles a edifica. O fundamento para a construção da vida com prudência é, portanto, edificá-la sobre a rocha. E a rocha é Cristo e sua palavra. Portanto, não é suficiente apenas ouvir o que Cristo tem a nos dizer. É necessário colocar em prática. É preciso firmar a vida sobre a rocha, porque, naturalmente, as estações da vida sofrem mudanças e, muitas vezes, a chuva cai forte, os rios correm com ímpeto e transbordam, os ventos sopram com força e arremetem com violência sobre a casa tanto do cristão prudente, daquele que edifica sobre a rocha, quanto sobre a casa do religioso imprudente, daquele que edifica a sua vida sobre a areia. A casa do religioso imprudente, ainda que seja bela e vistosa, por ser construída sobre bases movediças e fracas, ao sofrer o impacto das tempestades da vida, dos problemas, das crises existenciais, não suporta
e desaba, sendo grande a sua ruína. Na verdade, ele não está preparado, não está capacitado a suportar as adversidades da vida, posto que não se importa em colocar os ensinamentos do Senhor Jesus em prática. Mas a casa do cristão prudente, por possuir bases sólidas, ainda que sofrendo com as tempestades da vida, não cai, porque está edificada sobre a rocha. Posto que ele não apenas ouve os ensinos de Jesus, mas mantém um relacionamento íntimo com ele e, por isto, o coloca em prática no dia a dia na sua vida. Nos versos 28 e 29, temos uma constatação muito preciosa feita por Mateus, o escritor deste evangelho. Pois ele escreveu: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. As multidões tinham a nítida clareza de que as palavras de Jesus eram proferidas com autoridade. E não se tratava somente de uma autoridade cívica e religiosa, mas de um poder sobrenatural. Não foi à toa que o apóstolo Paulo, tempos mais tarde, declarou o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa declaração está registrada em Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Os escribas religiosos da época, que conheciam a palavra de Deus, não possuíam nenhum poder ou autoridade ao proclamá-la, pois não estavam dispostos a colocá-la em prática. Conheciam a verdade, a palavra de Deus, mas não a vivenciavam. De outro lado, Jesus não apenas a professava e a vivenciava, como era e é ele próprio a palavra. Por isso é que o apóstolo João abriu o seu livro fazendo as seguintes afirmações a respeito da pessoa de Jesus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Colocar em prática a palavra de Deus é vivenciar a vida do próprio Cristo. E vivenciar a vida de Cristo é viver de forma prudente. Pense nisto. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, obrigado por mais esses ensinamentos preciosos. Ajuda-nos a edificarmos nossas vidas sobre alicerces, sobre bases fortes, sobre o próprio Senhor Jesus e seus ensinamentos. Que possamos ser homens e mulheres prudentes, que buscam viver segundo a Tua palavra e não segundo aquilo que a voz corrente da sociedade nos impõe. Dá-nos, Senhor Deus, que possamos nos aproximar do Senhor e deixarmos de lado qualquer espírito de religiosidade e nos tornarmos cristãos sinceros, genuínos, que amam o Senhor e amam fazer a Tua vontade e o Teu querer, porque conhecem a Tua palavra e as praticam. É a oração que fazemos a Ti, no nome precioso dEle, o Verbo que se fez carne, a palavra que veio habitar entre nós, o nosso Cristo Jesus, no nome dEle. Amém, Senhor. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.